Pronto, alguém vai querer perguntar alguma coisa? Eu mesmo, já que eu sou o dono do microfone. Vamos lá, Reinaldo. Vamos deixar o presidente começar. Ah, os dois são presidentes, aí. Os dois são Reinaldo e os dois são presidentes. Então vai mais ele, por favor. Uhum. Tem que ter. Começo, meio e fim, 16 folhas. No sentido de que você tem que abordar o tema todo, começo, meio e fim, no sentido de que você tem que abordar o tema todo nessas 16 folhas. Isso. Eu estou montando a coleção. E essa coleção... História postal. Oi? Não, é história postal. É história. Tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Eu estou montando a coleção mais temática. Uhum. E essa coleção, até a data de hoje, 8 de novembro de 2014, eu consigo fazer 16 folhas no máximo. Uhum. A partir do ano que vem, vai mudar. Certo. Agora, eu vou entrar com uma coleção na BCF agora, Uhum. com um quadro. Ela é válida para um quadro, eu sei que para o ano que vem ela vai mudar. Ela vai ter Centenário Futebol Clube. Centenário Futebol Clube. Depende. Então, essa Não, veja bem, mas dentro do entendimento que a gente está fazendo, pelo menos entre a gente, é no sentido de que as coleções que a gente entenda que não estão perfeitamente enquadradas, o colecionador vai receber um recado. Ó, essa coleção aqui a gente acha que não está enquadrada. Mas como bem colocou o Capúcio numa discussão que a gente vem fazendo, isso pode não ser o entendimento de outros jurados. Então, a gente talvez estabeleça isso, ainda não está 100% fechado, que mesmo que a sua coleção, no entendimento de quem a julgou nesse momento, ela não esteja enquadrada, ela não vai ficar, digamos, impedida de participar mais uma vez como um quadro. E aí, se esse novo júri também achar que ela não está enquadrada, aí, ó, Reinaldo, já era. Leva isso para 5 quadros, porque como um quadro não dá mais. Ou seja, porque isso pode, às vezes, como bem colocou o Capúcio na discussão que a gente estava tendo, pode ser uma visão pessoal. Eu posso achar que aquilo vai para 5 quadros, né? Ela vai se... Naquele momento, eu poderia ir se eu tivesse material para isso. Entendeu? Mas eu não tenho mais material para isso. Não, só vou ter... Mas, peraí. Tá. Me permite. Por favor, vai. São várias considerações que a gente tem que ter. Primeira, voltando um pouco ao que estava discutindo, o que é uma coleção no quadro, até indo na temática, e Capúcio e Dano me corrijam muito. Se um colecionador não tem uma coleção sobre natação, e ele faz uma coleção sobre óculos de natação, Sim. ele pode fazer uma coleção num quadro. Isso. Agora, se eu sou um colecionador que tem uma coleção sobre natação, e depende de uma exposição, eu retiro o capítulo de óculos de natação para expor como um quadro, isso não é uma coleção de um quadro, isso não é uma coleção porque de um eu quadro. destaquei um capítulo da minha coleção. São conceitos distintos. Claro. Primeiro. Segunda coisa de um quadro, eu não posso entender que porque eu não tenho um material, a coleção de um quadro. Senão eu vou começar a fazer uma coleção sobre cartas do Império, não tenho o suficiente, chama ela de um quadro. Não é isso, não. Eu não tenho porque não foi emitido. Então não existe. Não existe. Agora, a coleção Não, então. do quadro não é porque só tem 16 folhas, é porque ela não chega em 5 quadros. Pode ser que você tenha material para 2 quadros, 3 quadros. Você não consegue atingir o limite de 5. Então ela é chamada de um quadro, porque você vai fazer uma condensação por qualidade e expõe 16 Mas agora eu entendi melhor, acho que o Reinaldo está colocando. Ele está colocando, por exemplo, um clube de futebol que seja centenário hoje. Tem a emissão lá do Corinthians, por exemplo, que foi centenário. Do Santos. Do Santos, desculpa, do Santos. Vamos usar os melhores exemplos. Do Santos. Né? Mas, sei lá, ano que vem a Portuguesa vira um clube centenário. Né? Digamos. Não tem, não. Mas aí, nesse caso, então, a coleção vai evoluir em função dos novos lançamentos que vão acontecer. Nesse momento, eu entendo que ela é uma coleção de um quadro que ela não consegue. Todo o material está ali. Todo o material dos clubes de futebol brasileiros centenários estão ali. Eu entendo que ela está enquadrada. Eu entendo que ela está enquadrada. A coleção de Rio Muni, da colônia espanhola, tem 83 selos. 83 selos. Uma coleção tradicional disso aí é uma coleção de um quadro. Não tem jeito, você não tem. Não tem jeito, não. Nem botando um selo em cada quadro. Não, aí daria, faria 80. É um selo por folha, que eu quis dizer. Isso. Perda de tempo, de esforço e de dinheiro.
Também pode ser visto dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma coleção também, Cetenã da Alemanha. Pô, tu tá cheio de considerações, Miguel. Eu fui guardando material, nunca expus nem nada. Estou aprendendo aí. Vamos lá. E esses Cetenãs, por exemplo, eles têm no período, começa com Germânia, a primeira emissão que tem uns com propaganda, Daniel deve conhecer, tem propaganda e vai até o período do Reich, só que eu tenho, vai até o Hitler. Eu poderia montar uma coleção de um quadro de história postal só da última emissão, por exemplo, Hitler, só de história postal, sem selo, todas as combinações sobre envelope. Sobre envelope? Num quadro só, ou seria um capítulo da coleção? Isso não é história postal. Eu acho que a primeira coisa, isso é mais tradicional do que a história postal, porque isso é o uso do selo, né? Não sei. Você ia ter que combinar o selo. Eu tenho 100 envelopes com as combinações só dessa emissão do Hitler. Mas qual é a história que você está contando, Miguel? Entendeu? Aí não é história postal. Não tem história. Não tem história, né? Mesmo, por exemplo... eu acho que, por exemplo, se você tivesse os selos, os Cetenã não usados, novos, e combinasse isso com as suas cartas, aí você teria uma coleção de um quadro, na classe tradicional. Não na classe história postal. Sim. Seria difícil história postal, porque eles têm várias combinações. Tem registrado, aquele mais perto, mais longe, mas mesmo assim... Mas se eu inserir os selos com as cartas, ela passou para tradicional. Mas aí ela não deixa de... Ela tem espaço para ser... Talvez. Eu te confesso que eu não conheço a abrangência desse tema. Não sei se o Damião quer dar um pitaco nisso. É 8 quadros. Ela está dizendo que são 8 quadros. Eu estou falando, se for usar toda a emissão do Reich, dá para 10 quadros. Mas se você usar só, por exemplo... Você quer limitar no tempo, é isso? Ou na emissão. A emissão Águias não dá um quadro. Né? Dá um quadro mais, porque é bem... Mas não vai a 5, no caso. Adolfinho lá dá... Eu te confesso que eu não conheço, é difícil eu opinar porque eu não conheço esse material. Mas me dá uma justificativa. Isso, para fazer... restringir a essa emissão. Isso. Porque a ideia da coleção de um quadro é exatamente essa, é propiciar que se façam coleções em áreas que você tem um material muito restrito, como é um Roland Hill, como é uma que possivelmente eu, pelo menos, vou estar vendo pela primeira vez agora na Bandeirantes, os carimbos triangulares da Vale. Ou seja, isso é um negócio voltado para um tema bem mas assim, feito sob medida para a coleção de um quadro. O próprio que o Rubens citou, museus e variedades, museus do Império do Brasil, isso é muito difícil. Geralmente você vê numa coleção tradicional de Império, quando aborda isso, a pessoa consegue fazer duas folhas ali, mostrar alguma coisa, entrar com chapa quebrada, fazer uma coisa desse tipo. Então, o que é importante na coleção de um quadro, nessa escolha, o que tem que pesar, tem que existir a restrição, ou seja, a coisa é restrita, porque não dá para fazer, porque eu estou indo para um quadro. Se dá para fazer, né, abrange tudo e vai. Senão qualquer assunto, qualquer tema, cai naquilo do capítulo. Isso é um capítulo, isso é uma seção, isso é um tipo de Cetenã, ou seja, você está sempre, ela está caindo por um quadro que você fez uma restrição, não porque exista uma restrição. Capúcio, eu acho que a diferença que tem que ser colocada é que a restrição é em termos de tema, não é em termos do uso do selo. Você tem que ter um tema, para ela ser um tema de história postal, né? Então, a restrição, no caso, ao selo, a ter ou não o Cetenã, essa não é uma restrição que eu também consideraria como válida, mas, independente de eu conhecer ou não o material. Mas eu acho que realmente ela perde um pouco o sentido que a classe tem. Né? Eu acho que é bem... Só um instantinho. O Reinaldo já foi. Então, por favor. Sobre a sua pesquisa. Que motivos que
você encontrou na sua pesquisa que predominou para ser censurado as correspondências? Na verdade, tem algum motivo mais não, predominante? toda correspondência, por princípio, toda correspondência militar nessa época, nas bases americanas, era censurada. Era o contrário, havia exceções à censura. Quer dizer, a princípio, todas deveriam ser, menos as dos comandantes, a do capelão. A da mulher do comandante? A da mulher do comandante não, que ela nem vinha, ela já ficava lá. Enfim, na verdade, toda correspondência por si só ela deveria ser censurada. Então, na verdade, quando a gente observa uma carta dessa que não tenha a censura, ela é que está fora do padrão. Ela é que a gente tem que investigar. Isso. Não, ela não, na verdade, no caso aqui especificamente dessa, ela já está num quadro. Né? Ela já está num quadro. Porque, na verdade, ela já está entrando nessa exceção. Aí entra um pouco, vou fugir um pouquinho e já volto para a sua resposta. Entra um pouco essa discussão. Na verdade, essa coleção, ela se enquadra num quadro, porque eu posso continuar comprando APO e juntar 5 quadros de APO, tudo igual. Porque vai ser, a partir daí, vai ser repetição e repetição disso que está aí. Entende? Mas Ou seja, acontecer alguma coisa entre todas essas contas que pode. é exceção. Já aconteceu. Eu tenho 3 peças para colocar, que são Vmails, por exemplo. Né? Que não apresentei nenhum Vmail aí. Eu já tenho 2 Vmails lá em casa que tem que entrar na coleção, porque é uma coisa completamente diferente. É uma coisa de difícil uso, inclusive nas bases americanas daqui do Brasil para fora. Então, está lá com o númerozinho de APO lá do Nordeste. Então, isso é uma coisa que vai entrar. Né? Mas, voltando aqui à questão da censura, a princípio, no Correio Militar, toda carta, por princípio, deveria ser entregue aberta, ou, se não fosse aberta, deveria ser aberta para que os censores fizessem a avaliação. Né? Então, as cartas não censuradas é que são, na verdade, as exceções nesse caso. Né? Então, de novo, eu cheguei nisso por conta de estar estudando censura postal no Brasil. Aí eu via lá uma carta saindo do Nordeste com censura. Mas censura não é censura brasileira, censura é americana. Aí tu pega outra. Aí, então existe um negócio, eu nunca tinha ouvido falar em APO na minha vida. Não sabia o que era isso. Aí eu começo a ver que todo carimbo é APO. Bom, o que é um APO? É o Serviço Postal do Exército Americano. Legal. Como é que ele funciona? Aí a gente vai lá para fora e descobre como é que ele funciona. Ele funciona desse jeito? Tá. Aqui no Brasil, então, ele funcionou dentro das bases? Funcionou. Então, é um correio específico, num tempo específico, né, dentro de um território externo. Ou seja, é um correio americano funcionando em território brasileiro cedido, né, para o Exército americano, Exército e Marinha americano montar suas bases. Né? Aí a gente parte para aprofundar o conhecimento, saber onde é que estão as bases. Descobre, por exemplo, que algumas bases não tinham... Algumas bases eram uns canhõezinhos e 2 metralhadoras. Em Aratu, por exemplo, onde a presidenta... Odeio essa palavra. A presidente vai passar suas férias, né? Pois é. Vai passar suas férias. Aquilo era a base de Aratu, era do IPO. Ali é que ficavam 2 canhões, 2 metralhadoras e um hidroavião. Agora tem 3. Né? Então, essas coisas você vai descobrindo a partir do momento que você vai, digamos assim, procurando, né, informação e você vai contando a história. Aí você vai contando a história. Aí você sabe quando a base entrou em funcionamento, quantos batalhões foram transferidos, quantos aviões circularam. Você consegue, por exemplo, descobrir que a base de Natal foi a base de maior movimento militar durante toda a Segunda Guerra, movimento militar por avião, foi a base de Natal. Né? Ou seja, o mundo todo estava em guerra, mas o maior movimento de aviões foi em Natal. Né? Foi a base mais movimentada durante toda a Segunda Guerra. Você vai começando a descobrir essas coisas. Né? Você deriva para outros conhecimentos que não são mais aqueles conhecimentos específicos da tua pesquisa inicial. Particularmente, isso me agrada. Eu gosto desses temas. Essa é a viagem, exatamente. E ainda tem um detalhe muito importante. Essa foi uma coleção baratinha, tá certo? Ninguém dava atenção para isso. Cada IPO desse aí a gente comprava por $2, $3. Então, tu fazia a festa e
Era mais ou menos que nem o Pérez com aqueles selinhos azuis dele. Hoje não, hoje já está mais caro. Vamos, Rogério. É conceitual. O exemplo do Reinaldo, por exemplo, do óculos de natação. Eu não posso fazer uma coleção de óculos de natação. Não pode. Não, mas o que o Reinaldo falou é que pode. Deixa eu mostrar, se você tem uma coleção sobre natação, você vai lá, retira um capítulo. Mas quem vai dizer que eu tenho? Você sabe, você vê isso? Não é assim, Reinaldo. Uma coisa é você fazer uma coleção de esportes num quadro, isso não pode. Mas o que acontecia muito era assim, e eu dou exemplos porque eu fazia. O cara ia lá, tirava um capítulo da coleção dele e expositor. E isso estava acontecendo. Ele era um expositor, mas ele era um expositor e aí tirava um capítulo da coleção. Tá, agora, você tem uma coleção de natação e tem um capítulo de óculos. Eu não tenho uma coleção de natação, vou fazer uma coleção igual a sua de óculos de natação. Porque você não pode e eu posso. Você tem que julgar a coleção, você não pode julgar a coleção toda. Você está entrando no mérito. Desculpa, eu não estou julgando, eu estou dizendo que o que estava acontecendo. Não, olha só. Que as pessoas estavam tirando um capítulo Isso. da coleção e expondo. Pode fazer Isso uma que de eu óculos. acho meio, eu particularmente. Você acaba entrando no mérito que não está no júri julgar. Não. Gente, a coleção tinha sido exposta. Isso é uma questão conceitual mesmo. Isso é uma questão conceitual. Uma coisa é você pegar ou fazer tema esportes e um quadro. Aí não fica evidente. Estou dizendo que a coleção já foi exposta. Você tirar um capítulo, e eu sou partidário disso particularmente. Na verdade, essa talvez, essa é uma questão interessante e difícil de ser, na verdade, controlada. Essa é a grande verdade. A não ser em coleções que já tenham aparecido, né, várias vezes, para ficar no exemplo, uma coleção de natação que já tenha aparecido várias vezes, e de repente ela desaparece, aparece só lá o capítulo 4 dela, bom, isso é uma violação do código de conduta, no mínimo que está sendo exposto. De novo, não pode. Mas isso é uma questão de violação do código de conduta. É só isso. Isso. O que aconteceu? Exatamente. Passaram a ver a coleção de um quadro como uma forma de você ter um ouro, subir o seu nível de medalha. Mas se o regulamento permite, Reinaldo, a coleção seja criada com ouro, o problema são duas coisas. O problema é o regulamento, o problema é um pouco de idoneidade das pessoas, porque são coisas distintas. Por isso que foi retirada a medalha, até como uma forma de que não impulsionasse as pessoas a estar fazendo isso, porque no começo várias pessoas iam, tiravam um quadro e expunham. Então, o regulamento aboliu a medalha, eu acho, como uma forma de tirar esse desejo físico de se ganhar o ouro, o vermelho, o que quer que seja. Não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo conceitualmente me parece estranho. Eu tenho uma coleção de natação, aí eu vou tirar esse capítulo porque ele é especial e vou passar a expor. Não estou julgando o colecionador, só estou dizendo que o ato para mim não parece doido. Mas o exemplo que eu dei, eu posso fazer uma coleção igual que você faria e colocar, então. Agora, você tem razão. No sentido de que se você não tem uma coleção de natação, mas tem uma coleção... Não, eu sou fissurado por óculos de natação, mas aí, veja bem, apareceu um cara aqui com uma coleção de óculos de natação, que nunca apresentou nada sobre natação. Então, o cara deve gostar de óculos de natação. De novo, é difícil você estabelecer onde é que está o limite disso. Hein? É difícil. E a raridade mas na temática... para ter uma única... Um único quadro não é justamente ser... mas na temática é um pouquinho diferente. Difícil. Mas por isso que eu saí da temática. A temática é muito complicada. É muito subjetivo. É aquilo que eu falei logo no início. Eu comecei como temático, mas percebi que eu tinha que sair dessa casa de louco e ir para um negócio mais firme, mais estabelecido, porque essas variações, essas discussões, elas são muito mais amplas no campo da temática. Aqui a gente tem uma certa rigidez, né? Aqui que eu digo na história postal, ou na tradicional, que não dá muita margem para ter essa discussão, né? Agora, na temática, eu admito, há uma abertura maior para esse tipo de confusão, eu diria. Por isso que eu digo, na minha opinião, eu devia tirar a temática da classe 1-4. Né? Vamos lá, por ordem aqui. A Rosa, depois o Bailong e depois o Damião. Depois o Coffee Play. Não, já passou. Bailong, por favor. Tirar a
Espera aí, pessoal. Eu não entendi. Quantos voos? Tem um microfone lá na hora. Que parte desse voo foram realizados? Foi na boca. Qual foi a pergunta dele? Não, Natal e as outras. Basicamente, Natal e Recife. Tem várias que são. Na verdade, ok. Oi. Na verdade, a gente tem. Ele está falando sobre os voos de balão, né? Dirigível, né? Na verdade, chamava Flip, né? Blimp. A gente tem no Maranhão era uma base de Blimp, Macapá era uma base de Blimp e tem uma terceira. São Luís era uma base de Blimp. Então, na verdade, você tinha a possibilidade de ter esse. Mas, veja bem, a gente não consegue registrar isso na história postal. A gente consegue, no máximo, pegar uma correspondência. Tanto faz? A gente consegue pegar uma correspondência. Isso é que é uma coisa interessante, que eu não fiz, mas dá para fazer. É saber, assim, digamos, o Bailong pilotou um blimp. Ok? Você era piloto de um blimp. Hoje eu tenho como entrar nas bases de dados do Exército Americano e saber se você, Bailong, estava lá em São Luís, na época que os blimps estavam voando, e se eu tiver uma correspondência que corresponde ao batalhão dos blimps, saber que você era o piloto do blimp lá de São Luís. Só tem como saber pelas datas, não tem jeito. Pela chegada... Tem. Todos esses dados você procurando, você acha dentro de uma enormidade de base de dados que os americanos têm, tanto no Exército quanto na Marinha, e que estão disponíveis aí para pesquisa de qualquer um. Mas é possível. É possível. Mas é possível. É possível. Até pelo nome é possível. Sim. Durante a sua apresentação, durante a hora que você estava falando da questão da possibilidade de expansão dessa sua operação, você falou que você teria encontrado Vimeo? Vimeo, do Brasil. Saído daqui. Mesmo? Tem 2 lá em casa. Que bacana, gostaria de ver. Posso te mandar um scan. Tem 2 Vimeos. Foi assim, ó. Tipo, não estou fazendo nada, eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante. Se existem 2, é provável que existam bem mais. Sim. O a questão é de ficar atento. Era a redução de volume de correspondência. Não, mas olha só, o que eu tenho é o envelope. 2 cartas para um pedacinho. Não. Ô, Capuz, eu não tenho o Vimeo, o que eu tenho é o envelope onde tá? Só o envelope. Eu não Isso, exatamente. Ainda assim é muito interessante. Ou seja, você não tem o conteúdo, mas... APO, carimbo APO. Por que ele viria? Né? Exatamente. O endereço está na janela e o carimbo de APO para indicar para onde ele tinha que ir. No caso aqui do Brasil, né, praticamente toda a correspondência norte-americana ia para Miami, né? Porque o IPO é como se fosse uma caixa postal. Então, cada base tinha lá a sua caixa postal e tinha um centro de distribuição, que, no caso brasileiro, era Miami. Então, toda a correspondência saía dessas várias caixas postais aqui do Brasil, né? Viajavam para Miami, e Miami era entregue, então, para o Correio Civil e fazia a distribuição dentro do território americano. Ok? E aí, curiosamente, me apareceu um Vimeo, isso tem 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e quando olhei lá, eu via o númerozinho, eu falei, pô, né? É brasileiro. Aí eu peguei e, curiosamente, 2 meses depois, o mesmo cara colocou outro à venda. Comprei os 2 no eBay, cara. Sorte. E era um material completamente desconhecido. Sim, exatamente. Isso. Não tem o menor sentido você fazer redução de volume de 2 cartas
Exatamente, exatamente. Não, é só o envelope. É só o envelope. Eu não tenho o formulário, eu só tenho o envelope. Não, a foto não, eu não tenho a foto, eu só tenho o envelope. Exatamente. Na verdade, isso não foi, eu não coloquei, eu já tinha esse material agora, quando da Brasiliana, eu não coloquei porque eu ainda não tinha entendido exatamente o que era aquilo. Aí eu preferi deixar dentro do classificador até entender direitinho para colocar. Mas eu te mando o scan. Uma pergunta. Claro. Está falando bastante de raridade, falando de raridade, aí de pensar peças únicas ou peças com poucas existências. Uhum. Como é que é verificado isso? Aí eu sei que só tem uma. Quem que vai falar que não tem uma só? É verdade. É verdade. Olha só, nesse caso específico aqui, dessa coleção, você não tem como falar isso. Porque você tem um volume muito grande desse material e, certamente, algumas coisas podem ser um pouco mais difíceis de conseguir, mas se você procurar, você vai conseguir. Ou seja, não tem uma grande raridade, né, nesses materiais que eu apresentei. Mas quando a gente fala, por exemplo, dessa coleção que a gente citou, o Capúcio também comentou, né, dos olhos de boi, dos defeitos dos olhos de boi, aí já é uma outra coisa, porque essa realmente você não consegue fazer duas iguais. Você não tem material para fazer duas iguais. Né? Por que não tem material? Porque, nego procura olho de boi desde sempre, e só os que apareceram estão lá juntos nessa coleção. Ou seja, pode aparecer? Pode aparecer aí um outro defeito que ainda não apareceu? Pode, claro que pode. Ou quando a gente diz, essa carta é única até a hora que aparece uma outra. Né? Agora, a gente só sabe disso, e isso é uma questão que eu acho que também é relevante, que a gente não pode esquecer, quando a gente diz que a carta é única, é o expositor que está dizendo que a carta é única, porque ele está se baseando naquilo que ele já viu. Aquilo que está dentro da casa do outro colecionador, que não é expositor, a gente não tem conhecimento. Então, toda essa base, ela é formada, né, naquilo que a gente teve a possibilidade de ver e de que outros tiveram possibilidade de ver, para indicar para a gente, se eu chego para um cara que mexe com isso há 30 anos, e o cara diz, nunca vi isso, é porque deve ser uma coisa rara. Né? Então, é um pouco nesse sentido. Agora, pode ser também, por exemplo, vou te dar um exemplo muito, muito simples. Na coleção de história postal, eu tenho lá um carimbo São João do P. Okay? Quando eu coloquei ele na minha coleção, só tinha conhecido um outro. Era o Peter Mayer que tinha. Aí eu botei lá. 1 de 2. Agora, eu já vi mais 3. Ou seja, eu tenho que apagar aquilo lá, porque eu já sei que já tem 5, pelo menos. Talvez. Entende? No mínimo, eu já vi 5. Ou seja, aquela minha raridade está deixando de ser rara, que todo mundo tem agora no São João do Tempo. Hein? Também isso, pode ser feito. Acho que o Peter não vai vender o dele. Mas, de qualquer forma, eu já vi, além desses 2, eu já vi outros 3 na mão de comerciante. Então, sabe, às vezes aparece. Isso é uma coisa complicada. Mas, assim, o que eu acho que tem que haver o tempo inteiro digamos assim, a honestidade suficiente de quem está colecionando, de que, como esse caso que eu estou, né, te expondo, a partir do momento que eu já vi mais 3, não dá, eu tenho que tirar, ele já não tem mais aquele nível de raridade que eu estava colocando ali. Aí é uma questão, né, de idoneidade, eu tenho que refazer aquela folha e retirar isso. Ele não é mais 1 de 2, eu posso até colocar 1 de 5, ou seja, mas eu tenho que ajustar aquele negócio que não é mais 1 de 2. Aí é uma questão... Né? O Damião queria fazer uma pergunta, não vi. Não? Passou? Terminamos, pessoal? Agradeço, então, mais uma vez aí para vocês.